Teve um momento chave de eu pensar sobre isso, porque eu não pensava sobre isso. Eu sempre dancei, mas eu não entendia a relação do sagrado com a corporeidade, eu ainda não tinha essa compreensão. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Joab, tá? A gente tá aqui no canal Teto de Pena. Para vocês conhecerem a Joab, eu vou pedir pra ela abrir o canal. Vocês já vão entender o que é Joab. Gente, cara, eu tô muito feliz. Carol, obrigada pelo convite. Vou dar só uma olhadinha aqui pra vocês. Primeiramente, parabéns por esse canal, né? Eu amo esse tema aí, o tema não, o título, né? Teto de Pena, né? E eu admiro muito você, admiro muito Sócrates. Eu acredito que nós precisamos de beleza, né? E vocês têm sido esses instrumentos, né? De espalhar a beleza por onde vocês passam, seja através de arte, seja através de poesias, enfim. Então eu estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Pois bem, então eu sou a Joab, sou de Recife, tenho 46 anos. Eu gosto muito de dançar, né? Eu sou professora de dança, tenho formação na área. Também atuo como missionária na Avalanche Missões. Atualmente coordeno a escola de autocuidado, né, a qual vocês sempre, os Sócrates, estão ali presentes, colocando arte, espalhando arte. Então essa escola de autocuidado, para quem não conhece, lá da Avalanche Missões. Deixa eu ver, gente, gosto de falar sobre vida, gosto de pensar em beleza. Enfim, gente, eu acho que de início seria isso. Um resumo, né? Um resuminho. Que legal. Jo, quando que você começou a pensar sobre dança? Quando você começou a dançar? Olha, essa questão da dança é bem curioso, porque assim, por eu ter nascido em Recife e tal, tem muita essa questão cultural, né? Então eu me lembro, eu tenho uma primeira foto, na escola do Guri, escolinha do Guri, eu acho que eu tinha, sei lá. E eu tenho essa foto em preto e branco, eu dançando com o menino forró, quadrilha. Aí eu digo, que bonitinho, lá com essa sandália de chita, as trancinhas. Aí beleza, aí vou crescendo, né? Crescendo nesse ambiente com muita dança e tal, não sei o quê. Aí quem foram os meus primeiros ícones da dança? Aí eu vou ter que me expor a minha... eram as paquitas. Então assim, eu olhava para aquelas meninas dançando, eu digo, ai gente, que lindas. Botinhas, tudo igual. As botinhas, os shortinhos, aquelas coisas. Mas isso já me chamava atenção, então eu me via dançando as musiquinhas e eu percebia que eu tinha essa facilidade de pegar. Beleza. E aí foi quando eu me converti com 11 anos. E aí, nessa época, no mundo tão distante, quando eu me converti, então as artes cênicas na igreja ainda era tudo muito novo, principalmente no Brasil, né? Então, o que mais tinha era teatro e tal, mas eu já me via mergulhada nisso. Então, quando eu me via, eu já estava dançando na igreja, fazendo teatro. Então, eu meio que tipo assim, cara, eu acho que eu já nasci dançando. Eu já nasci dançando. Agora, assim, pensar em estudar sobre... né? Pensar sobre essa questão de corporeidade, de corpo, aí realmente faz pouco tempo isso. Posso dizer que deu um start primeiro, foi quando eu estava fazendo seminário lá em Belo Horizonte, no CTMDT, e a gente fez uma viagem missionária, né? Para uma cidadezinha chamada Algodão de Jandaíra, lá no interiorzinho. Ouvi falar. Longe, uma cidadezinha gracinha. E aí a gente tinha um momento lá de conversa, né? E a gente escolheu uma escola. A gente foi conversar nessa escola e aí tinha um grupo das artes, que aí já era eu e a galera que gostava de dançar, fazer teatro, para trabalhar com as crianças, e existia outra equipe para conversar com os professores. E a palestra nesse dia foi sobre sonhos, né? Então pensa, interiorzinho, Algodão de Jandaíra, cidade pequenininha, sabe? A gente via que a questão da tecnologia, informação, tudo ainda muito, isso em 2015. E aí, quando terminou, eu com o meu grupo e a turma lá com os professores, me chamaram, disseram, você precisa conversar com uma professora. Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí vem essa professora com lágrimas nos olhos. Aí eu digo, o que está acontecendo? Alguém me dá aqui, ó, meu ponto, o que está acontecendo? E aí, ela chegou e falou, me pediram para te conhecer, porque assim, o meu maior sonho era ser bailarina, era dançar.
Só que assim, a minha realidade nunca, mas vez ou outra eu via na televisão as bailarinas, eu achava a coisa tão... Eu queria tanto essa leveza, mas a vida é tão difícil pra mim. Mas aí eu me casei, tive filhos e chegaram e disseram pra mim, uma vez eu disse, poxa, será que nunca vou poder dançar assim, né? E ela disse que disseram pra ela, não, já deu, o que é isso? Pensar em dançar? Não. Então ela não vivenciou essa cultura da dança, da corporeidade. E ela disse, quando me perguntaram qual era o meu maior sonho, era ser bailarina. Aí eles disseram, vai procurar aquela dali, porque aquela dali é mais velha do que você e ela fica rodopiando por aí, hein? Então foi a primeira vez que eu vi uma pessoa sofrendo porque alguém limitou ela a essa vivência corporal, sabe? Como se tivesse um tempo para você viver essa expressividade, seja a partir do balé, seja a partir de qualquer vivência corporal. E isso me doeu, assim, sabe? Porque eu vi que... Eu disse, não, você pode dançar, né? Porque disseram pra ela que não. Então foi a partir daí, Carol, foi a partir daí que eu disse, cara, eu preciso entender mais sobre o que é isso. Tem gente que tá sofrendo, né, com isso. E aí, isso foi o start. Agora o ponto, assim, marcante, né, foi quando eu vim pra escola de sexualidade. E aí eu fiz a escola de aconselhamento. E a proposta, para quem não conhece a escola de aconselhamento, é uma proposta que a equipe do Avalanche tem de nos encorajar a escutar o outro, né? E aí, dentro de uma perspectiva bíblica, a gente é encorajado a escutar esse outro e aconselharmos uns aos outros, né? A Bíblia fala sobre. E, curiosamente, aí no meu grupo, nós fomos aconselhar uma pessoa e a demanda dela era a não expressividade. Amando a Jesus, mas faz assim, Carol, a gente passou álcool, tá, gente? Então, quando eu queria me aproximar dela, que até então não tinha pandemia, em 2017, quando eu tentei me aproximar dela, recepcionar ela, ela só me esticou isso aqui. Ela fez assim? Só aqui. Era o máximo que eu podia chegar. Aí eu disse, o que é isso? E uma pessoa apaixonada por Jesus, artista, nossa, sério? Nossa, mas tinha uma coisa que estava embotada nela, a questão da corporeidade, e ela apresenta pra gente justamente, eu não consigo me expressar corporalmente, eu não preciso, eu não consigo. Eu disse, gente, então realmente tem gente que está sofrendo com isso, né? E aí ao longo da escola, do aconselhamento, Deus de forma muito graciosa trouxe redenção para ela na questão corporal. E aí a gente vê o que? No início, que era só aqui, o final foi ela abraçada com a gente. Então assim, eu percebi que aí ela que me disse, você precisa estudar sobre corporeidade. Porque ela que me disse, até hoje assim. Então naquele ano de 2017 eu disse, meu Deus, o que é isso? Isso no mês de fevereiro. E aí em junho eu descobri uma pós-graduação em dança e consciência corporal. Eu disse, então eu vou fazer. E aí o negócio... Então assim, o que me motiva estudar sobre, falar sobre, é justamente por compreender que existem pessoas que amam a Jesus, amam a vida, mas parece que tem umas couraças, sabe? Que impede esse viver na sua plenitude. Que não é só dançar formalmente, fazer uma aula de dança, mas é o movimento do corpo na vida cotidiana. Isso, por exemplo, isso é um movimento cotidiano e rotineiro, né? Assim, mas ela só conseguia até aqui. Hoje, claro, por conta desse momento que a gente está vivendo da pandemia, mas, sabe, o abraço, o aperto, quantas pessoas por conta dessa pandemia estão sofrendo porque não conseguem mais ter o abraço durante as perdas, durante, né, os enterros, você não pode nem ir mais, não pode. E muitas pessoas estão sofrendo por falta dessa corporeidade expressa. Então, o que eu tento, sabe, ao longo da minha caminhada, porque eu me encontro, é dizer que existe uma dança, a dança da vida, entende? Aí a gente pensa que às vezes a dança se limita apenas a bailarinos, né? Ah não, a dança só é um grupo reduzido, é só aquela... Não, a gente tem que pensar que, a gente gosta de falar assim, que existe a árvore da dança. Então essa árvore, sabe uma árvore que tem vários ramos assim?
Então, a mesma forma é a dança. Então, tem as danças que se remetem para o performático, tem a dança saúde, tem a dança terapia. Então, quando eu penso assim, da dança, é a dança da vida, sabe? Eu vejo que ainda é uma visão muito reducionista de que a dança é apenas para bailarinos, para coreógrafos, enfim, para esse público, né? Mas, por exemplo, quando a gente está na faculdade, eu tive um contato com um artigo da Jussara Miller, ela fala sobre a técnica de Klaus Viana, enfim, mas dentro dessa tese dela, ela apresenta essa árvore, né, da dança, que a dança ela abarca N possibilidades, né, N possibilidades. Então tem a dança realmente performática, que você vai no teatro e você vai escutar uma narrativa, né, vai ver uma narrativa por meio da dança. Existem as danças populares, existe aquela dança que você vai no interiorzinho e você diz, nossa gente... Então assim, você vê que a dança ela está permeada na história. Quando você vai estudar a história das civilizações, a dança está lá, né? Então, mas a minha linha mais hoje eu vejo de atuação é promover as pessoas esse contato com a sua dança. Aí daí essa pessoa ela vai. Outra experiência muito bacana que eu tive já no período da faculdade foi quando me chamaram para dar uma oficina de dança para um grupo de médicos numa pós-graduação, aqui na MSCAM lá de Vitória. Eu disse, gente, como é que a gente vai dar uma oficina de dança? Aí quando eu chego numa sala de aula com aquelas cadeiras emparelhadas uma atrás da outra, eu digo, gente, cadê a sala com vidro? Cadê a sala com cores? Não tinha. Era uma sala de... Eu digo, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu percebi essas couraças que eu falei no início, ou seja, as vestimentas daqueles médicos moldavam o corpo dessas pessoas. Então era nítido, eu vendo as pessoas entrando, os jalecos, o peso do jaleco, do estetoscópio, tipo assim, todos esses corpos. Eu digo, gente, como vai acontecer esse processo de, né, expansão? E aí eu fiz uma roda, isso foi muito marcante pra mim. E aí eu fiz uma roda, eu digo, gente, não vai dar pra jogar dança aqui nesses corpos tão, né, já moldados, tanta couraça em cima. Então eu perguntei à coordenadora do curso o seguinte, quando se fala em dança, qual é a sua memória? Fala pra mim, dança, o que te traz à mente? Então eu vi que uma pessoa que estava, a pergunta, parece que já fez com que ela levantasse. Eu digo, opa, a expressividade acontecendo aqui. E aí ela trouxe a mesma situação a minha, ela disse que a primeira vivência dela com dança foi com as paquitas. Isso gerou um riso na sala, porque era a coordenadora do curso, uma médica. Tipo, como ela tá falando da experiência dela com paquitas. E aí ela começou, aí gerou aquele sorriso. E eu percebi que o sorriso fez com que as pessoas... Então quem estava com os seus celulares nitidamente ouvi, foram deixando. E isso a roda foi até o ponto que para mim foi o mais assim, forte, que uma lá das alunas, médica também, ela chegou e disse, olha só, a minha vivência era quando meu pai tocava acordeon e eu dançava para ele. E ela disse, faz muito tempo que eu não faço isso. Então, olha só, entende? Essas vivências corporais a gente vai vivendo ao longo do tempo, nas nossas atividades, nossas rotinas, mas a gente esquece que o corpo não é um objeto que eu estou levando, né? Eu posso perpassar por ele, eu posso ter essas experiências. Então a dança, ela traz muitas memórias, né? Que eu vi isso. E no final, Carol, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquele grupo que estava com tanta coragem, o jaleco já tinha sido jogado. A mulherada lá já tinha tirado os botões. Quando eu ouvi, eu digo, gente, como é? Aí eu coloquei paquita. No final a gente fez uma quadrilha, porque até então, né, em 2017 a gente não estava com esse problema da pandemia. A gente fez quadrilha e eu disse, gente, mas não era aquela médica tirando um salto, Eu digo, gente, e aí... Uma das coordenadoras no final, né, também, ela chegou pra mim e disse, foi terapêutico. Eu tô te falando de médica para uma professora de dança, você trouxe terapia pra gente. Então, é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito na dança performática, mas eu acredito nessa dança da vida. Então, eu como professora, como especialista nessa área, eu tento provocar isso nos meus encontros. Existe essa dança da vida, viva a sua expressividade, se permita. É interessante que você falou no início
de uma menina que tinha o sonho de dançar, porque ela já conhecia a dança e não dançava mais, né? Não podia, por algum motivo. E ela sentia falta e sofria por conta disso. Isso. E depois, ao decorrer da vida, você foi conhecendo pessoas que não conheciam a dança, mas ainda assim sofriam por causa da ausência dela. Exatamente, exatamente. Naquele primeiro encontro com essa mulher do sonho, realmente eu não tive respostas, assim, eu fui muito superficial de dizer, vai dançar, vai, eu digo, meu Deus. E eu fui chocada por isso. Aí quando eu tive a vivência, eu gosto de chamar da Maria, que ela até está no meu TCC, que eu disse a Maria a importância dessas experiências sinestésica, né, corporal, como ela é importante para a gente como ser humano. E aí essa Maria, depois do que eu vi, porque os meus olhos viram, as pessoas que estavam naquela sala viram Deus trazendo a redenção na corporeidade dela, sabe? E aí quando ela diz, estuda, eu digo, cara, é isso. Então, mas é um estudar, não é que meu olhar se deu apenas na faculdade, não. Mas eu tive a oportunidade de ter, durante o Avalanche, pessoas, né, eu queria entender também essa questão do corpo e a Bíblia. Eu queria também entender essa relação aí, né? A faculdade estava me dando muitas coisas bacanas, mas eu precisava entender, peraí, gente, massa, é um universo, o negócio tá assim, beleza? Mas e essa Bíblia, o que fala? Aí uma passagem assim que me deixa escandalizada, sabe aquela passagem daquela mulher que vai até Jesus com um vaso de alabastro? Ela chega até Jesus numa casa onde ela não foi convidada, e aí é muito interessante essas expressões corporais que a Bíblia mostra. Ela chega com um vaso, ela está carregando. Algumas pessoas ficam carregando, outras dizem que era um colar, que tinha, enfim. Essa questão assim, mais original, eu já vi que uns falam assim, não falam assim, mas no entanto ela estava levando algo. E era um ambiente desconfortável. Desconfortável, exatamente. Ela não foi convidada. A Bíblia fala, uma mulher que não foi convidada. Né? E quando ela entra, ela já foi julgada, porque era tida como a mulher da vida, né? Mas é interessante que essa mulher, na sua expressividade, ela vem, ela vai, se direciona a Jesus, que era o alvo dela, e aí ela tira algo de mais precioso, porque a mulher naquela época, o vaso dela baixo, representava como se fosse um dote, né? Então ela abre, ela joga nos pés, olha esse toque, toque com Jesus, aí ela vai, se prostra, olha, se diz que a mesa, não é essa mesa que a gente conhece do Ocidente, né? É a mesa meio que tipo assim, os homens, a mesa ficava meio que assim embaixo. Então os pés, ou ele poderia estar sentado assim, ou ele poderia estar sentado assim. Ela vem e se prostra aqui e começa a fazer todo esse processo. E o que eu acho mais interessante é que Jesus vai permitindo. E aí a turma lá fica louca. Como é isso? Ele está tocando, se ele soubesse quem é aquela mulher. Então essa relação muito do erótico também, né? Ela é uma mulher da vida, então tá tocando seu pé. Como assim, gente? E realmente o toque, né? E nos pés. E essa coisa dos pés é muito louco, porque quando o Ruth vai lá em Boaz, tem uma passagem que ela tem que se debruçar nos pés, né? Lembra que ela vai até os pés. Então é uma coisa muito, muito íntima, muito de, sabe? E ela vai, se permite, se prostra, toca. Aí ela vai mais além. Aí ela derrama lá. Aí depois ela pega os cabelos. Gente, soltou os cabelos. Olha que eles podiam soar tão vulgar, né? Exatamente. Então ela usou da expressividade dela, né? A amplitude, se prostra lá. Aí depois ainda ela chora. Aí as lágrimas vai, e é cabelo misturado com lágrima. Olha quanta sensação sinestésica que está acontecendo corporal ali naquela cena. E aí depois ela beija. Beijo. Gente, beijo é muito corporal, muito íntimo, né? Muito íntimo. É boca com pele. E aí eu vejo Jesus aceitando essa expressão corporal. Ele estava vendo o coração dela, claro. Mas eu não vi Jesus... Eu aceito a sua adoração, mas assim, não me toca. Vai com calma. Vai com calma, que tem um limite entre a gente. Não, ele permitiu o toque, ele permitiu as lágrimas nos pés, ele permitiu aquele unguento, ele permitiu os beijos, sabe? E ainda criticou todos aqueles. Ele disse, olha, eu vim pra cá e vocês não fizeram nada disso. E o que ele fala é justamente isso, você não lavou os meus pés.
Ele fala dessa questão corporal. Você não beijou, você, sabe? Ele não falou, olha aqui, vocês não vieram com o coração para me adorar. Não, ele fala de práticas corporais. Porque aqueles homens estavam falsamente, né? Com o discurso, não, vamos receber o mestre. Mas nem o receber de forma judaica da época, eles não receberam. Porque Jesus questiona isso. Porque vocês me fizeram isso. Ela. E diz, né, que no final que ela vai ser muito lembrada. E essa mulher é lembrada até hoje por nós, né?